Fala aí pessoal, a gente está de volta aí com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo, eu sou o Danilo e mais uma vez aí com o mercado da bola, as notícias do Mercadão. Será que o Gabigol vai ser reforço do Palmeiras? Quando será que esse jogador pode chegar ao Verdão? Vamos falar desse assunto, vamos falar também aqui de reforços anunciados pelos clubes, também vários outros nomes aí podendo ser contratados durante essa semana. O Vasco deverá oficializar hoje o Felipe Coutinho, se já não tiver oficializado no momento que você estiver assistindo esse vídeo. Já tem até aquele famoso jogo Bomba Pet com o Felipe Coutinho na capa, hein, cara? O cara sequer ainda foi apresentado pelo Vasco. Vamos falar disso também, muitas outras coisas aqui. Quem será o novo técnico do Timão lá no Corinthians, buscando um novo treinador. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. A nossa meta é chegar a 25 mil inscritos. Se puder compartilhar aí com seus amigos, vou agradecer demais. Tamo junto aí quem está se inscrevendo. Bom, pessoal, começando aí o nosso girão de notícias, vamos começar pela parte de jogadores que já estão fechados, jogadores que foram oficializados aí pelos clubes, já fecharam um acordo concreto com clubes aí, tanto aqui no Brasil e também lá no exterior. O Cruzeiro oficializou aí a contratação do volante Wallace, ex-jogador da Udinese. Ontem o Clube Mineiro confirmou aí oficialmente o jogador e ele chega de forma definitiva com um vínculo válido até o fim de 2028 com a Raposa. Muito especulado aqui no futebol brasileiro, principalmente no Grêmio, no Corinthians e também no Vasco. O meio-campista Roberto Pereira acertou a sua transferência para o AEK da Grécia. O jogador que esteve muito perto de fechar com algum clube aqui no Brasil, despertou interesse de vários clubes, como eu falei, e estava em fim de contrato com o Udinese e irá continuar no futebol europeu lá na Grécia para jogar no AEK. Jogador de 33 anos, vai assinar um vínculo válido até junho de 2026 com o clube grego. O jogador, como eu disse, foi especulado em vários clubes aqui no Brasil. Corinthians acertou oficialmente a contratação do goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e chega por empréstimo ao Timão até o fim de 2024. O atleta estava atuando no futebol português e será meio que o substituto do Cássio, que foi para o Cruzeiro. Continuando lá no Corinthians, o clube avançou aí nas negociações com o Atlético Paranaense pela contratação do volante Alex Santana. Após o entrave no início das conversas, o Timão ofereceu um valor que o clube paranaense acha justo, mas para pagar de forma parcelada. O número de parcelas proposto pelo Corinthians é o que estaria impossibilitando esse negócio de acontecer nesse primeiro momento. Alex Santana já é um sonho antigo do Corinthians e pode ser, quem sabe, seja renegociado esse modelo aí com o Atlético Paranaense para o Corinthians pagar em menos parcelas, né? Mas apesar disso, as partes entendem que vão superar essa barreira nos próximos dias e acertar a transferência do jogador ao Timão. Por falar em Corinthians, o clube que demitiu ontem o técnico português Antônio Oliveira segue em busca de um novo treinador. Pode ser que talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Corinthians já tenha acertado com um novo técnico e o nome da vez que está mais perto aí de fechar com o Corinthians é o Fábio Carille, que está atualmente no Santos. O treinador é um dos nomes que está na mira aí do Timão para substituir o Antônio Oliveira, porém a multa rescisória do treinador com o Santos seria de 2 milhões de reais. O Timão já fez uma consulta ao entorno do Carille e pode ser que em breve o Corinthians feche a contratação do treinador. Outros nomes são especulados, porém até o momento sem nenhum acerto. O Internacional tem interesse na contratação do meio-atacante Caleb, que está atualmente no Fortaleza. O jogador de 24 anos foi um pedido aí do treinador Eduardo Cudê. Com certeza é um dos principais jogadores aí do Fortaleza, né? O jogador revelado pelo Atlético Mineiro. Foi emprestado inicialmente ao Fortaleza, se destacou e o Leão comprou o jogador junto ao Galo. E agora o Internacional tenta aí negociar, ver se o Fortaleza libera o atleta, se vende o jogador. Ainda não foram divulgados os valores de uma possível transferência do atleta e também se o Internacional já teria chegado a fazer uma proposta oficial para contratar o jogador. Lá no rival do Inter, o Grêmio buscou informações sobre o lateral esquerdo Alex Sandro, aquele mesmo com passagens aí pela Juventus, né, que ficou sem contrato agora no final dessa temporada lá no futebol europeu. Ele está livre no mercado. No entanto, os valores apresentados para o negócio com o atleta de 33 anos foram considerados muito caros nesse momento e o Grêmio se retirou de uma possibilidade de contratar o atleta. Vale ressaltar que o São Paulo era um outro clube aqui no Brasil muito interessado no Alexandre. A negociação melou e o jogador segue sem clube após não renovar o seu contrato com a Juventus. E você aí, torcedor, o que você acha do Alexandre? Você acha que seria uma boa aí para o seu time? Com certeza é um jogador muito caro, está saindo de um gigante europeu, né? Por mais que não tenha renovado seu contrato,
mas a última temporada dele foi na Juventus, né? Se ele tivesse jogado essa última temporada talvez em uma Salernitana, um Frosinone da vida, pode ser que seria mais fácil para o Grêmio negociar os valores com o atleta, mas ele saiu da Juventus. Certamente ele deve estar mirando continuar no futebol europeu ou talvez ir para um centro para ganhar muita grana, né? Arábia Saudita, MLS, China e por aí vai. Por falar em lateral esquerdo, o Norwich e o Benfica fizeram ofertas aí para contratar o lateral Vanderlan do Palmeiras. O Benfica teria já oferecido cerca de 70 milhões de reais pelo jogador de 21 anos. Já a proposta do Norwich da Inglaterra tiveram aí seus valores mantidos em sigilo. As informações são do jornalista André Hernan. O Atlético de Madrid já estaria negociando a contratação do atacante do Fluminense, John Arias, jogador que está disputando a Copa América com a seleção da Colômbia. É um dos grandes ativos aí do Fluminense, se não o principal jogador da equipe. O Fluminense está sentindo muita falta do John Arias nesse momento conturbado lá no Tricolor. E com certeza uma venda do John Arias poderia complicar muito a vida do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Porém, o Atlético de Madrid, como todo mundo sabe, é um dos grandes lá no futebol espanhol. Pode ser um atrativo muito grande para o atleta e jogar lá, jogar uma Champions League e para o futebol europeu, com certeza deve ser um dos sonhos do jogador, né? Só que até agora não apareceu nenhuma proposta oficial e o jogador, como eu disse, está disputando a Copa América com a seleção colombiana. Assim que acabar a competição, ele deverá definir o seu futuro. Continuando no Fluminense, o clube pode perder outro jogador, que é o Meia Ganso, cara. O Santos já estaria negociando o retorno do jogador. Inclusive, o próprio atleta teria aceitado jogar a Série B pelo clube paulista. Certamente, o Ganso deve estar pensando já em se aposentar, né? Nada melhor do que voltar ao clube que o revelou para o futebol e, com certeza, terminar aí a sua carreira jogando no Santos. Aparentemente, o Fluminense parece que não deverá se opor a esse negócio. Não tivemos atualizações ainda quanto a esse assunto, porém, o que se sabe é que o Santos já está negociando com o Ganso e pode ser que em breve tenhamos aí o acerto entre o Ganso e o Santos e o jogador retorne ao clube paulista. Deixe aí nos comentários o que você acha da volta do Ganso ao Santos. Quem sabe John Arias indo jogar no Atlético de Madrid também. Bom, seguindo com o nosso girão de notícias, o Atlanta United, lá dos Estados Unidos, recusou a possibilidade de contratar o meio atacante Oscar, que está em fim de contrato com o Shanghai Port lá da China. O jogador de 32 anos tem sido oferecido constantemente a alguns clubes aí da Major League Soccer, mas vem tendo seu nome rejeitado em alguns clubes, né? Aqui no Brasil ele foi muito especulado em vários times aqui, principalmente no Flamengo, mas não conseguiu chegar a um acordo com a equipe carioca e também com outros clubes e seguiu lá no futebol chinês. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver o Oscar no seu time. O Besiktas da Turquia intensificou as conversas aí pelo retorno do meio atacante Anderson Talisca, que está no Al Nassr lá da Arábia Saudita. O clube saudita deseja receber uma quantia de 13 milhões de euros pelo jogador brasileiro. O Panathinaikos da Grécia entrou na briga aí com o Corinthians pela contratação do lateral esquerdo Christian Borja. O jogador está livre do mercado após a passagem pelo Sporting Braga de Portugal. O jogador aí que já despertou interesse de vários clubes aqui no Brasil, porém seguiu lá no futebol europeu e, ao que tudo indica, pode ser que ele continue por lá jogando no Panathinaikos. Dias atrás foi confirmado aí praticamente o acerto do Corinthians com esse jogador, porém ainda não teve o acerto concreto e pode ser que ele vá parar em um outro clube que não seja o Timão. Continuando lá no futebol paulista, o Palmeiras sonha com o atacante Gabigol. De acordo com as informações, o Abel Ferreira já teria até mesmo dado o aval para o Palmeiras seguir na negociação com o atleta, porém o clube paulista prega cautela e estaria até mesmo disposto a negociar a contratação do jogador para janeiro de 2025. O jogador que ficou de fora do último jogo do Flamengo sequer foi relacionado aí para a partida contra o Cruzeiro. Está sendo muito especulado em a saída do atleta, né? Além do Palmeiras, o jogador também foi ligado ao Cruzeiro e também ao Corinthians, que foram outros clubes aí que tiveram especulações quanto ao assunto Gabigol. Com certeza o jogador deverá ficar sem espaço lá no Flamengo, né? O Flamengo não deseja renovar o contrato com o atleta e deverá sair no final desse ano, caso não apareça nenhuma proposta do agrado do jogador nessa próxima janela de transferências que vai se abrir no próximo dia 10. E você aí, o que você acha do Gabigol no Palmeiras? Deixa aí nos comentários. Bom, e fechando o nosso vídeo, vamos falar do Vasco, cara. O Vasco está aí muito perto de anunciar oficialmente a contratação do Felipe Coutinho. Se já não tiver anunciado no momento que você estiver assistindo esse vídeo, o jogador já acertou com o Vasco, chega por empréstimo de 1 ano até o meio do ano que vem. E o jogador deverá ser oficializado aí nas próximas horas pelo Vasco. Felipe Coutinho chega com um grande sonho de voltar à seleção brasileira. Muito por isso ele está resolvendo voltar ao futebol brasileiro
para tentar buscar um espaço e voltar a atuar na Copa do Mundo de 2026 com a camisa da seleção. Com certeza um baita reforço para o futebol brasileiro, né? Até falei no início do vídeo que já está até vendendo aí bomba pet com o Felipe Coutinho na capa, com a camisa do Vasco, né? O jogador deverá ser oficializado em breve, junto com o Felipe Coutinho. Vai chegar também ao Vasco o Souza e também o Alex Teixeira, além também do Vasco já ter fechado a contratação do atacante colombiano Emerson Rodrigues. Mas nem tudo são chegadas no Vasco. O clube pode perder aí o meio-campista Galdames, que está em negociações com a Universidade Católica do Chile. O que resta decidir para o negócio acontecer é se será feito um empréstimo do atleta com obrigação de compra ou se ele será vendido em definitivo. O time chileno teria inicialmente proposto ao Vasco dividir os salários do jogador com o clube carioca. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Tamo junto, muito obrigado e é nóis.